Olá, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? E aí, como é que tá a atividade da escultura? Estão fazendo? Eu já recebi as fotos de algumas que ficaram lindas, lindas, né? Depois que todos vocês me enviarem, eu vou mandar para a Luciana postar no Instagram da escola, tá bom? As esculturas de vocês. Tá? Mas eu já recebi algumas que, olha, me surpreenderam, assim, o capricho, a habilidade, tá bom? Tá? Tô muito feliz aí com essas atividades que vocês estão fazendo. E a tarefinha do Picasso também, né? Que era uma tarefinha simples, só de recorte, colagem e desenho, tá? Prometo que essa semana eu vou deixar uma atividade mais light aí para vocês fazerem, tá bom? Que eu deixei aí para vocês, dar tempo de vocês terminarem a escultura para poder entregar, tá? Não esquece que a escultura é a notinha valendo aí o trabalho bimestral de vocês. E essas atividades que eu dou, explico, que eu dou na aula e depois eu explico, né, que depois a professora vai somar, vai juntar com a nota da escultura que vocês fizeram, vai dividir aí para poder dar a média de vocês, tá bom? Então, não deixem de fazer, tá? Então, vamos lá. Hoje, o que a gente vai ver aí, né? Vai falar sobre composição, né, musical, composição e recomposição. É um conteúdo que tá aí na apostila de vocês, né? Na página 30, tá bom? A professora fez uns slides aqui, né? Um PowerPoint, e aí vocês vão me acompanhando, tá bom? É um conteúdo de música, né? Relacionado à partitura, convencional, não convencional. É um conteúdo, assim, um pouquinho mais complicado para vocês entenderem, tá? A professora vai fazer uma introdução, vai explicar o básico aqui, tá? Depois, na página seguinte, vocês tinham que fazer um estudo, né? Da partitura da música O Trenzinho Caipira, do Villa-Lobos. Mas aí a prof vai deixar pra gente fazer quando a gente voltar. Então, essa parte aí lá da interpretação, né, do estudo, da grafia lá dessa partitura, que é um pouco complicada, a gente faz quando a gente voltar e a gente estiver juntinho, aí nós faremos juntos, tá bom? Então, vamos lá. Composição musical, né? O que é música? Vocês já ouviram aí falar, né, que a música está presente na nossa vida, né, na nossa história, desde lá, né, na pré-história, com o homem das cavernas, no qual eles usavam a música de caráter ritualista, né? Então, a linguagem musical, a música e a dança, né, surgiram juntas. Por quê? Eles cantavam e dançavam, tá? Então, quando eles faziam música, cantavam, né? Eles não falavam. Simplesmente eles faziam o quê? A instrumentação corporal, né? Batendo no próprio corpo, ou de ossos, né? Batendo um ossinho no outro, uma madeira uma na outra. Então, eles criavam um ritmo, umas sequências de ritmo e faziam música. E ao mesmo tempo que eles faziam música, eles dançavam também, né? Dançava de forma circular, porque o círculo representa a união, né? Para eles ali. Então, a música, né? A dança era caráter ritualista lá para a pré-história. Tá? Na pré-história. Então, você vê que essas linguagens artísticas, vê lá, né? A primeira manifestação artística do homem, qual foi? Lembra? A gente já falou? O desenho, né? A pintura rupestre lá nas paredes das cavernas, tá? Aí nós temos o teatro, que eles usavam como uma forma de comunicação, né? Porque eles não falavam. A escultura lá da Vênus pré-histórica, que eles esculpiam, tá? A arquitetura, né? Os monumentos lá que eles faziam para fazer adoração ao seu Deus, tá bom? Aí nós temos a sétima linguagem artística, que é o cinema, né? Que só surgiu aí depois com a invenção da tecnologia. Tudo bem? Tá? Então, tem achados arqueológicos, né? Os arqueólogos que estudam o nosso passado, eles que vão lá dentro dessas cavernas decifrar, eles decifraram o que significavam esses desenhos, né? Traduzir para nós, tá? Tem achados arqueológicos de ossos humanos, ossos de animais com furinhos, né? Que remete como se eles usassem como uma flauta, como um apito, tá? Então, você vê, desde lá eles, né, já tinham essa inteligência de produzir música dessa forma, tá bom? E a música está presente na nossa vida, o quê? Desde lá, quando a gente está na barriga da mãe, né? Muita mãe canta, né?
para o neném que está lá na barriga, né? E depois, quando nasce, também vem as canções de niná. Então, você vê que a música aí está presente na nossa vida. E tem músicas que marcam, né? Determinada fase, um acontecimento da nossa vida, né? De repente, um dia de um aniversário bacana que você teve uma música legal, referente, de repente, ao tema da decoração, né? Tá? Então, a música está presente sempre aí na nossa vida, certo? Então, vamos lá para os slides aí que a professora preparou para vocês, para explicar um pouquinho aí de partitura, de música. Tudo bem? Então, vamos junto com a professora aqui, ó. O que é música, né? Música é a combinação de ritmo, harmonia e melodia. Então, para ter uma música, ela tem que ter ritmo, ela tem que ter uma harmonia, não é isso? Ela tem, então, a combinação de tudo isso daí, tá? É que vai originar a gente ter, né, as músicas aí, tá bom? Então, o que acontece? O compositor, ele organiza uma sequência de eventos sonoros, com som e silêncio. Por quê? A música, a gente não pode falar assim que a música é só de sons. Ela tem a pausa, ela tem o silêncio também, tá? Então, é essa sequência de som, né, e silêncio, tá? Que vai se originando aí a melodia, vai se ter uma música, tá bom? Então, o que é um evento sonoro? É o resultado da vibração do ar quando provocada pelo movimento de algum elemento. Quais são esses elementos, né? Tá? A gente sabe que o que faz propagar o som, né? O som se exalar, né? Sair, é o ar, tá? Por exemplo, agora a professora aqui tá gravando a aula para vocês. O que eu fiz? Eu fechei todo, né? Eu tô aqui na minha sala, é uma sala pequena, mas o que a professora fez? Fechou todas as portas, porque o que aconteceu já há um tempinho atrás aí? Eu estava gravando uma aula para o 6º ano e eu deixei a porta aberta, o som ficou baixo, né? Porque eu uso o som aqui da webcam do notebook, né? Tá? E não é um som, né, potente, um som... E aí aconteceu isso. Então a professora deixou a porta aberta e o som na hora da gravação ficou muito baixo. Então agora eu fecho tudo, né? Enquanto mais abafada assim a acústica, né? O som aqui, tá? Vocês conseguem me ouvir com mais nitidez. Quem aqui já foi no sítio, né? E aí, de repente, você grita. Aí você vê que aquele som, que a sua fala ali, né? Que o seu grito vai ecoando, vai dando aquele eco. Por quê? A corrente de ar, né? Vai levando ali o som que vai se propagando. Tudo bem? Então, vamos ver alguns exemplos aí, certo? Então, a vibração do som pode ser gerada por quem? Naturalmente. O que é isso naturalmente? Né? Por elementos, por fenômenos da natureza. O que seria isso? Trovão, chuva, pássaros, né? Que são os fenômenos da natureza, tá? Então, de repente, o barulho de uma enxurrada, né? Acaba de chover, se você ouve aquela enxurrada caindo lá na boca do lobo, né? Onde o esgoto ali é onde capta a água, tá? E isso são fenômenos naturais, tá bom? Por nós, né? Ao sacudirmos, dedilharmos. O que é dedilharmos? Você vai tocar um violão, você dedilha os dedos ali, não é? Você, tá? Isso daí chama dedilhar. Friccionarmos. O que é friccionar? O violino, ele é friccionado, tá? Então tem lá, né, as cordinhas feitas com fios, né, naturais, tá? Que ele é friccionado ali e produz o som, certo? Então, algum instrumento musical ou objeto sonoro, ao arrastarmos chinelos, espirrarmos, tossirmos, então esse é por nós, tá? Então tem na música, né, e que a gente provoca esse som, né, fazendo lá com o instrumento, e os sons também que a gente provoca no dia a dia ali, tá? Então, você tá andando, arrastando chinelo, arrastando tênis, às vezes a mãe briga lá, levanta esse pé, menino, né? Porque você fica arrastando. O espirrar, o tossir, tá? Então, é uma vibração gerada por nós, tá? E tem também aí, ó, as de forma mecânica. O que é essa forma mecânica? Gerada por instrumentos, por máquinas, né? Que seriam tratores, carros, motos, aviões, tá? Então é gerado de forma mecânica, precisa, né, disso para se gerar um som, tá? Então tem o natural, que é do fenômeno da natureza, tem o que é feito por nós, porque se, por exemplo, um violão, tá lá o violão quietinho lá, né? Ele não vai repercutir som. O que tem que fazer? Nós temos que ir lá dedilhar, né? Um violino, a gente tem que friccionar para sair desse som.
tá? E a forma mecânica que precisa de ligar o motor. O carro, você ouve o barulho do carro, que é a partir do momento que você liga o motor, de um avião, né, de uma moto, tudo bem? Então vamos lá. Partitura convencional. Então a gente tem a partitura convencional, né, e a não convencional. Essa não convencional começou a acontecer aí no século XX, mais ou menos. Tá? Então vou explicar para vocês o que é uma partitura convencional. Todo mundo, a maioria de vocês, fazem aula de música com o professor Israel, não é? E você já sabe o que é uma partitura, né? A partitura, ela tá ali no pentagrama, que são aquelas 5 linhas, né? E aonde tem as notas musicais. De repente até a música tá escrita ali também. Mas normalmente você vê aqueles símbolos, né, das notas musicais. Para você aprender, né, tocar um instrumento, você tem que você vai lá aprender, né, a ler a partitura, tá? Que ali você vai acompanhar e vai aprender a tocar né, uma música e algum instrumento musical. Então, acho que um pouquinho disso daí de partitura, tá? Esse pentagrama, né, que são essas 5 linhas onde está escrito, tá, as notas musicais lá, tá bom? Então, isso é uma partitura convencional. Então vamos lá, ó. As notas musicais numa partitura convencional ficam distribuídas num pentagrama, foi o que a professora acabou de falar, né? Que são aquelas 5 linhas. E pode conter a letra da canção, foi o que eu falei para vocês. Pode ter só as notas musicais ou pode estar escrito ali em cima também a letra da música, certo? Então vamos lá. A notação musical é um registro gráfico dos sons. A notação musical tradicional, a partitura convencional, é composta por notas musicais, que vocês também conhecem, as notas musicais, né? Que registram os sons em relação aos seus parâmetros, que é a altura e a duração. Então, todo som, ele tem altura, tá? Então, um som mais alto, um som mais baixo, tá? E a duração do som. O som mais longo, um som mais curto. Por exemplo, um som curto, um tic-tac do relógio, né? Tic-tac. É um som curto, né? De repente um ronco, né? Você ouve lá o vovô roncando, aquele, né? É um som longo, certo? Então, dentro da música tem isso, né? A altura, a duração do som. Então, às vezes o som mais alto, o som mais baixo, a duração do som, né? O som se estende ou mais curto. Tá bom? Dentro dos padrões de escrita estabelecidos ao longo, né, da música e da história da música, certo? Então isso já vem, né, desde quando se inventou a música, né, a partitura musical, isso daí já vem, faz parte disso daí, tá bom? Então vamos lá. Uma partitura não convencional. É que a professora não colocou a imagem lá da partitura convencional. Então, se a gente for ver uma partitura convencional, é aquele que a professora explicou para vocês, tá? O pentagrama, né? As 5 linhas e as notas musicais distribuídas ali, tá bom? E aí a partitura não convencional, tá? Que seria uma forma de símbolos, de desenhos, certo? Então vamos lá, ó. A partir do século XX, os compositores resolveram experimentar novas formas de registros, né? De registrar uma partitura, tá bom? Esses registros são chamados de partituras não convencionais ou criativas. Aqui vocês estão vendo, ó, um exemplo de partitura não convencional, tá? A convencional é aquela que vocês têm lá com o professor Israel, eu acho que vocês já viram lá, né? Essa partitura convencional. E a não convencional seria assim, tá bom? Música, né? Então, é uma arte fundamentada na combinação de sons, de forma proporcional, equilibrada e que obedece a determinada ordem. Através da música, podemos expressar nossos sentimentos, alegria, tristeza, né? Então, se você for prestar atenção na letra da música lá, o que tá falando com essa música, né? Hoje a gente vê muita letra de música de sofrência que o pessoal fala, não é isso? Mas tem músicas também que vai falar de alegria, né, de animação. Por exemplo, quando você ouve uma música do Olodum, né, aquele grupo de percussão lá da Bahia, não é? É uma coisa contagiante, é uma coisa animada. Se você ouve uma música de carnaval, né, expressa alegria, vivacidade, essas coisas assim. E tem as músicas melancólicas, tristes, não é? Que vai, né, dependendo como você vai ouvir, você vai se sentir também. Parece que ela faz com que você também sinta daquela forma, tá?
E então a música pode expressar, né, aguçar esses sentimentos em nós, seja de alegria, tristeza, tá bom? Aí a gente vai ter as características do som, tá? Então, para ter, né? Então, temos aí as características do som. Então, vamos lá. As características são 4: a altura, a duração, a intensidade e o timbre. O que seria a altura, né? Permite distinguir se o som é agudo, tá? Médio ou grave. Quando a gente, por exemplo, se o som alto, né? Um som bem alto, a gente fala que ele é agudo, tá? Se a gente fala assim, o som é mais baixo, ele é um som grave, tá? De repente, a mamãe fala assim, abaixa a televisão, tá muito alta. Quer dizer, não é que tá alta assim, né? Ela está muito o quê? Aguda o som, tá? Então, o som tá muito agudo e incomoda o nosso ouvido. Se o som tá baixo, né? A gente fala que ele está grave, certo? Aí, então é isso, né? A altura, se ele é agudo, médio ou grave, tá bom? Duração, foi que a professora acabou de explicar para vocês. O som, né, ele tem uma duração, tá? Então, a qualidade do som que nos permite distinguir se ele é um som curto ou se ele é um som longo. Foi o exemplo que eu dei para vocês aí, de um som curto, tic-tac de um relógio. Um som longo, né, o roncar, tá? É um som longo, né? Intensidade, né? Vamos lá. É a qualidade do som que nos permite distingui-lo entre se ele é forte ou é fraco, tá? E timbre, né? O que seria timbre? Timbre é a identidade do som, né? Nós não temos a nossa identidade? Nós somos quanto? Bilhões de pessoas no mundo, e nós, quando a gente vai fazer o RG lá, você não tira a impressão digital? Isso daqui seria o quê? A nossa identidade. E não existe ninguém igual, né? Nenhum desenho desse aqui é igual de outra pessoa. Mesmo os gêmeos, né, idênticos, cada um tem a sua identidade, tá? O som também. Tá? É a qualidade do som que nos permite reconhecer o que é, né, o que ou quem está produzindo o som. Então, a identidade do som, como se fosse, se eu explicasse assim para vocês, vocês estão acostumados com uma determinada pessoa, você ouve ela conversando, né? Você conhece a mamãe de vocês, vamos imaginar. E aí, a mamãe sai e de repente ela para lá na calçada conversando com alguém e você está dentro de casa. Então, você ouve o som lá, a voz da sua mãe. Você não precisa sair lá fora para reconhecer, né, que aquele som que ali está conversando, né, é da sua mãe, com uma vizinha também que você já ouviu o som. Então, por quê? Porque você tem aquela identidade já gravada na sua memória, tá? Então, é a mamãe conversando com a dona Maria ali da esquina, tá? Um instrumento musical, tá? Então, vamos pôr lá um violão e um piano. Eles, né, vamos supor que a gente coloca os dois para produzir a mesma nota musical, tá? Então, vamos imaginar, é a mesma nota musical, só que vai sair o som diferente, por quê? Vai sair, né, é o som característico ali de cada um, tá? Não é porque é a mesma nota musical que eles vão sair o som igual, então ele tem a sua identidade ali. Entenderam? Então, o som, né, o timbre, o que é? É a identidade do som. Que som é esse, tá? E a gente é capaz de reconhecer, né, e elencar, falar do que é, porque a gente já tem uma memória auditiva, tá? Que você lembra de que som é aquele, né? Aí, se você tem um som que você nunca ouviu, né, aí você vai ficar procurando. Eu tenho um exemplo de a professora já trabalhou um tempo com um aluno surdo. E aí tinha uma menina, né, que era surda, ela ficou surda, então depois ela fez um implante coclear, né, lá na cóclea, ela é um negocinho bem pequenininho, né, e ela fez esse implante. E aí ela estava voltando a ouvir, né, aí ela vai fazer os testes, né, vai aprender a falar, porque a gente aprende a falar quando é bebezinho, que a mamãe fica lá, papai, fala mamãe. E aí essa menina, ela não tinha percepção de som de chuva, som de trovão, imagina. Então você é surdo por 12 anos, 13 anos e de repente, de um dia para o outro, você coloca um negócio lá no seu ouvido que você volta a ouvir, tá? E aí você vai ouvir o barulho e vai falar, mas do que som é esse, né? Aí, num relato, num depoimento que ela estava dando, ela falou que ela saiu da clínica, que ela foi fazer
fonoaudióloga, né? E ela saindo, ela disse que de repente começou a chover. Aí, foi logo recentemente, assim, que ela tinha feito o implante coclear. Aí disse que a mãe abriu o guarda-chuva, né? E aí disse que ela ouvia aquele poc, poc, aquele barulho de chuva no guarda-chuva. E disse que ela ficou perguntando para a mãe o que era, né? Aí a mãe falou que era da chuva, né? E ela falou que ficou muito emocionada. Para nós que já ouvimos, pode não ser nada, mas para uma pessoa surda, né? Vou ouvir, né? Poder os sons do mundo, ouvir a voz da mãe, conseguir dialogar com a pessoa, isso daí é muito emocionante, tá bom? Então ela começou a ouvir, né? Com 12, 13 anos, sendo que a gente já ouve desde bebezinho, certo? Então, foi que ela foi aprender a distinguir o que era o som, né, de gotas de chuva ali caindo no guarda-chuva, tudo bem? Então, o timbre é isso, tá? É a identidade do som. O som, então, o som de uma chuva, o som de um trovão, o som de um relâmpago, né? Certo? Do relâmpago não, né? Do trovão. Aqui, ó, a professora colocou para vocês um exemplo de uma partitura não convencional. Então, o que foi lá? Ó, fez uma legenda, né? O que tá nesse desenho? O que significa aqui, ó? Bater o pé no chão, tá? Então, fez lá, bater o pé no chão. 3 vezes bati o pé no chão. Aqui, né? Um tempo, um intervalo, silêncio. Aqui, esses 2 quadradinhos, seria o quê? Bater palma, tá? Novamente, silêncio, o estalar dos dedos. É como se a gente fosse produzir uma musiquinha, né, com percussão corporal, né? Tirar os estímulos, o som do nosso próprio corpo, igual o grupo dos Barbatuques, não sei se vocês já ouviram, né? Que faz ritmo, sequência, batendo no próprio corpo, estalando, fazendo barulho com a boca, tá? Então aí eu vou colocar símbolos, né, para esses sinais. Então, por quê? A música não é uma sequência de ritmos, eu não posso jogar de forma aleatória, eu tenho que pôr certinho. Então, quantas vezes eu vou bater o pé no chão? 3. Aí eu faço esse símbolo, tá? Cada um poderia fazer um símbolo, né? Um símbolo diferente. Se a gente estivesse na escola, né? Vocês iam ter essa vivência de criar, né, uma partitura aí, vocês iam reunir em grupinho e fazer uma partitura não convencional. Tá? Vocês iam criar uma sequência de ritmo e montar as legendas para depois saber, tudo bem? Mas se Deus quiser a gente volta logo aí, a gente consegue fazer isso, tudo bem? Então deu para entender aí essas nomenclaturas aí para falar um pouquinho de música, acho que já um pouquinho vocês já sabem aí por conta de que tem aula de música na escola. Tudo bem? Eu vou deixar uma atividadezinha para vocês lá no plural, bem simples, tá? Eu vou colocar o link da música do Trenzinho Caipira do Villa Lobos, tá bom? E vocês vão distinguir, vocês vão elencar para mim que instrumentos musicais vocês conseguem ouvir nessa música do Villa Lobos, tá? Então a professora vai pôr lá no plural e vocês escrevem lá para mim, tudo bem? Então essa semana vai ser essa atividadezinha bem simples aí, tá? Para vocês dar tempo de vocês, porque vocês têm trabalho de todas as outras matérias também para entregar, a escultura de arte para entregar, tá bom? Então, por hoje a gente fica aqui, tudo bem? Então, até a semana que vem, aguardo as atividades de vocês, tá? Então, até lá. Beijos, beijos, tchau, tchau, tchau.